tarde, na verdade. Lançamento já foi, né? Eu tive acesso a essa ferramenta agora, que é o Google, a nova ferramenta que parece o Google, que está anexada no ChatGPT, e a gente vai poder também fazer algumas pesquisas aqui, que nada mais é do que uma ferramenta de pesquisa. Também nessa semana toda, trabalhando uma forma da gente poder ter uma entrega o melhor possível, né, tanto dentro do curso como da ferramenta também para os doutores utilizarem, que é o lançamento dos Mestres dos Prompts 3.0, que eu vou falar também sobre ele deu uma melhorada, agora a gente vai ter mais aí funções nele, e também vou dar um spoiler do que vão estar nas últimas aulas lá do curso, e também reforçar alguns pontos lá da comunidade. E nessa semana, a gente teve muitos problemas, não, né? Muita instabilidade no ChatGPT, e alguns advogados ainda têm um pouco das dúvidas de como montar os arquivos que vão ser colocados no GPT, tanto para análise como na base de conhecimento. Então, eu quero falar um pouquinho disso também, qual que é a melhor configuração de arquivo, e no final a gente vai para uma monitoria, enfim, os doutores podem me perguntar, enfim, qualquer coisa que quiser, e os próximos passos agora, que a gente vai finalizar o ChatGPT agora com o curso, e nas próximas mentorias eu quero trazer umas coisas muito bacanas aí, que na semana aí eu vou informando lá no grupo. Mas vamos encerrar esse ciclo aqui de ChatGPT, porque o curso já está bem bacana, eu vou mostrar para os doutores o que vai mudar. Mas vamos lá, hoje eu estava, como sempre, né, focado no ChatGPT, quando apareceu para mim essa novidade. Né? Hoje é o lançamento oficial mesmo, então para os doutores que têm a conta paga, ele vai começar a aparecer hoje, amanhã, enfim. Eu vou mostrar para os doutores onde que é a ferramenta de pesquisa do ChatGPT, e eu vou ensinar os doutores a instalar ela agora da maneira certa, que é muito fácil. Mas, basicamente, o que eles fizeram? O Google, ele é uma ferramenta de busca, né? Então, ele é uma ferramenta que ele, basicamente, né? Ele categoriza os sites que ele ranqueia para a gente através da relevância do site ou quando se paga para poder aparecer em cima, que é a ideia dos anúncios. A rede do Google, por muito tempo, ela está sendo muito poluída por anúncios, né? E também existe um jeitinho de você dar relevância para um site através de alguns truquezinhos que as pessoas fazem, que a gente chama de SEO, enfim. Então, a gente tendo acesso na primeira página àquele conteúdo, não quer dizer que aquele conteúdo é o mais relevante. Eu digo para o nosso dia a dia normal, né? E também quando os doutores vão estudar alguma coisa jurídica, buscar alguma informação na internet. A OpenAI criou a sua própria base, vamos colocar assim, o próprio banco de dados para ela poder ranquear essas páginas, que são sites, né? Todos os sites, blogs, enfim, de uma maneira um pouco diferente, e ela conectou essa ferramenta dentro do ChatGPT. Então, a gente pode fazer uma pesquisa, através da pesquisa a gente pode conversar com aquilo que a gente pesquisou, e ele também tem um tipo, aliás, ele não tem anúncio, pelo menos por enquanto, que já ajuda, e ele tem um modelo de ranqueamento um pouquinho diferente do Google, e muito menos poluído. Eu acho isso muito bacana e muito interessante. Aí, para os doutores terem acesso, vai depender deles liberarem, né, na conta dos doutores, mas quando ele chegar, deixa eu abrir uma nova guia aqui, é tudo o mesmo ChatGPT, só que eu abro umas guias diferentes. Então, normalmente, quando a gente abre, a gente tem aqui para a gente anexar o arquivo, né, tranquilo e tal, e hoje eu me deparei com isso aqui. Então, como que ela funciona, né? A gente vai precisar utilizar uma extensão externa, que o próprio ChatGPT, quando os doutores começarem a usar, ele vai pedir para os doutores baixar, ou os doutores podem pesquisar até no Google mesmo, extensão ChatGPT, que ela vai aparecer. Eu vou explicar certinho como é que funciona. Ela vai substituir o Google. Quando eu entro aqui, ó, os doutores podem ver que eu não uso mais o Google aqui. Então, essa extensão, eu vou criar uma aulinha lá no curso, super rápido, que dá 5 minutos. Ela vai substituir o Google. Quando eu aciono aqui, gerenciar extensões, essa é a extensão. Os doutores procurarem na própria loja do Google, vai ter. É GPT Search 1.1, que é a primeira versão. O Google diz aqui que ela não é confiável, por que será, né? Porque é concorrente. Mas os doutores podem instalar tranquilamente. O que acontece?
todas as pesquisas, eu posso fazer a pesquisa por dentro do ChatGPT aqui, busca na web, ou numa pesquisa aqui, que eu vou fazer agora de qualquer coisa, sei lá. Vou procurar um PDF, Constituição Brasileira, igual eu fiz quase agora para testar. Ele me joga para dentro do GPT e já faz a pesquisa. Ele me mostra o site onde ele encontrou a maior relevância, mas aqui é que está o grande lance. Ela me dá outras fontes de pesquisa automaticamente, que aparecem aqui do lado. Então, fica uma busca muito mais limpa de se fazer e dentro mesmo do conteúdo que eu estou buscando. Pode ser qualquer palavra-chave, como se fosse o Google mesmo. E se eu pedir aqui mais referências, pedir para ela me mostrar aqui, ó, ela vai abrir aqui do lado, né? Se eu quiser ir direto para a Wikipédia, aqui ele me joga direto para o link. Se eu quiser ir para o link do Planalto para entender mais sobre esse assunto, ele me joga direto para o link do Planalto. Então, se eu quiser copiar alguma coisa aqui e voltar lá no meu GPT e criar mais um documento, enriquecer alguma peça, eu vou ensinar os doutores a usarem ela de uma maneira mais, estou dando um esboço aqui. Mas isso aqui, doutores, o que eu quero explicar para os doutores também é uma coisa muito importante, e até foge um pouco do jurídico, mas é muito importante para todo cidadão, eu acredito, sei lá, é que daqui no máximo a 1 ano, todos nós teremos um assistente dentro do celular que vai cuidar de tudo para a gente, do e-mail, vai anotar nossas reuniões, os nossos calendários, tudo através de um comando de voz. Por que isso não acontece? É porque a gente ainda não está no que a gente chama de uma inteligência artificial geral, que ela poderia incluir não só a questão da pesquisa ou disso, ela poderia incluir uma inteligência que seja conectada a qualquer outro tipo de ferramenta. Hoje a gente consegue fazer isso através de um custo ainda muito alto, contratando um programador, eu sei fazer, por exemplo, uma que conecte no WhatsApp, outra que responda o seu e-mail, outra que entre direto no Tribunal da Justiça, outra que conecte com a API. Porém, existe um custo tanto para a criação hoje alto, como para a utilização dela, porque a gente vai bancar isso também. Essas empresas, elas tendem ao monopólio. Então, por enquanto, o que vai acontecer? Quero ser bem claro com relação a isso. É mais ou menos o que aconteceu com a Meta, que até certo tempo ela era Facebook, aí depois não fazia mais sentido ela ser Facebook no CNPJ, porque ela já era WhatsApp, ela já era Instagram e Facebook junto. Então ela cria um conglomerado. O Google já não é mais Google. O Google foi vendido, é o monopólio da Alphabet. O Google é dono do YouTube, o Google é dono do Spotify, o Google é dono da rede de pesquisa. Então, tudo isso vai se juntar, entende? Eu não sei qual inteligência artificial vai engolir qual empresa. Mas eu já dou uma prévia para os doutores que o ChatGPT vai deixar de existir, muito provavelmente agora em dezembro, e eles vão lançar uma nova linha de inteligência artificial, que é a Oreo. A Oreo ela vai ser uma constelação de ferramentas. Então, essas pequenas evoluções que ela vai tendo, por exemplo, a gente começou lá atrás com um modelo muito ruim. Aí eles colocaram outras empresas para desenvolver, ele ficou melhor. Aí agora, quem tem o GPT pago, utiliza o ChatGPT 4o, utiliza esse ChatGPT que consegue editar códigos e editar texto aqui dentro do ChatGPT. A gente tem o Preview, que é a primeira inteligência artificial do mundo que consegue pensar. A gente tem o Mini, que é um pouquinho, que ela não pensa muito, ela entrega mais rápido. Nós temos esse modelo Mini, que é um modelo ainda mais barato e um pouco menos potente, e o que eles chamam de GPT-4 antigo. O próximo GPT, que vai se chamar Oreo, porque ele vai incluir rede de pesquisa, conexões com outras ferramentas, criação de imagem, tudo junto, criação de vídeo, leitura de YouTube, leitura de tudo que os doutores podem imaginar, eles vão mudar o CNPJ e transformar numa linha Oreo. Então, ela vai ser uma inteligência artificial geral. O que a gente usa hoje aqui é uma inteligência artificial estreita. Ela é boa para uma tarefa. Ela é boa para uma outra tarefa. Mas tudo isso está sendo treinado numa escala muito grande. O que eu estou querendo dizer com esse alerta aqui? Não só na comunidade, mas não só, enfim, na vida. Estudem muito sobre isso. Isso realmente vai ser uma disrupção. Então, daqui 2 meses, eu vou estar fazendo um vídeo aqui, dizendo que agora a gente não só tem a nossa querida rede de busca aqui, ó. Ele dá alguma sugestão? Olha o que ele faz. Não sei quem é esse Arthur Lira. Deve ser alguém famoso aí.
Mas ele me dá já aqui, ó, o site dele, um resumo de quem ele é, um vídeo do YouTube, ele me mostra as fontes. Então, tudo está se conectando para ser uma inteligência geral. Então, estar atualizado disso é muito importante. Beleza? Eu queria dar essa ressalva aqui, que fica muito importante. Eu vou soltar esse corte lá no YouTube também, os advogados que estão vendo, é muito importante. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando de uma moda, a gente não está falando de uma coisa que veio para passar. Isso aqui é mais profundo do que a criação do telefone e da internet. Ele é mais profundo do que a criação do GPS. Isso aqui vai realmente ter uma disrupção, acredito que não tão catastrófica, como a galera fala na televisão e aí e no YouTube, mas ela vai ter muita coisa para nos oferecer ou nos tirar. Então, eu queria deixar esse alerta que eu até me lembrei agora. Mas vamos fazer uma brincadeira aqui, vou abrir um novo chat, que é com relação ao que todo mundo já pensa na hora, né? Que é na famosa busca de jurisprudência, busca das emendas, essa coisa. Eu vou abrir um novo aqui, e eu fiz esse teste que eu coloquei lá nos grupos. No grupo nosso exclusivo lá da Levelab, e nos grupos que eu tenho de apoio lá, que eu oriento os advogados lá um pouco gratuitamente, e faço o convite para eles entrarem na comunidade. Aí eu fiz essa pesquisa lá. Jurisprudência, atraso de voo. O ChatGPT, porque ele vai conectar com o ChatGPT, ele não consegue entrar dentro dos sites, mas agora ele consegue ser um agregador de link. Então ele já consegue me trazer várias informações legais. A gente não vai ter acesso ao documento inteiro, porque ele vai ter que ir lá e colocar as senhazinhas os advogados para poder pegar o teor inteiro, mas isso aqui já vai dar para dar uma grande, por exemplo, tem algum caso para estudar, tem alguma coisa para poder ver, e não ficar ali perdido no Google. Então, ele já me dá uma prévia aqui, ó, o atraso de voo, as companhias aéreas têm responsabilidades objetivas, ele achou isso aqui lá no âmbito jurídico, que é um blog importante, porque tem relevância, né? Achou outra citação aqui no Jus Brasil, então ele vai me dando as citações e os links. Se eu vier para cá, ó, eu vou direto para Jus Brasil. Não é um link, ele não está errando mais. Na questão, ele faz uma pesquisa e ele erra. Aqui ele está dando o link mesmo. O que ele não consegue é entrar dentro da Jus Brasil e, logicamente, a gente vê tudo isso. Aí eu precisaria me cadastrar e entrar. Mas já é bacana para não perder muito tempo fazendo qualquer pesquisa. Eu posso voltar para cá, aqui ele achou no Conjur, e eu posso pedir, mostre no STF, por exemplo, e STJ. Ele vai buscar de novo na internet automaticamente e já me trouxe aqui. Ó. Então, eu poderia colocar a data, eu poderia colocar as jurisprudências desse ano, de algum tipo. Os doutores são mais especialistas do que eu. Alguma coisa que me remeta a encontrar o documento ou aquela referência mais próximo possível. Se eu for aqui, eu vou para o Tribunal Federal. Se eu vier aqui, eu vou para o Supremo Tribunal Federal. No link oficial. Não tem mais errar. O processo aqui, ó, limitação e indenização em 2020, que afirmou que as indenizações do processo judicial. Aqui, ó, ele acha automaticamente, não é que ele acha, né? Ele ranqueia o link. E quanto mais a gente ficar bom de prompt, que eu estou experimentando aqui hoje, né? Mais a gente vai ficar. O que é bom? Pesquisas muito rápidas, com referência. Se os doutores quiserem pesquisar vídeos no YouTube, por exemplo, algum tipo de conteúdo e colocar aqui, me indique canais do YouTube, ele mostra as referências de onde estão os vídeos, o link do vídeo, e o doutor pode, algum estudo que for fazer. Eu estou começando a aprender a mexer nela hoje, mas eu queria trazer em primeira mão para os doutores verem que realmente está ficando cada vez mais inteligente, cada vez agregando mais ferramenta, cada vez aumentando mais a janela de contexto que a gente pode ter. Eu digo janela de contexto é o tanto que a gente consegue conversar, o tanto que a gente consegue criar os nossos próprios assistentes, o quanto que ele está ficando cada vez mais inteligente na condição das respostas. Então, vem muita coisa por aí em 2025 e eu quero que os doutores me acompanhem nessa jornada, que nós vamos fazer muita coisa maluca aqui, que vai ficar bem legal. Beleza? Encerrando essa parte aqui, primeiro, os doutores guardem as perguntas para o final, que eu vou responder todas, ou pode colocar até, doutores, no próprio chat aqui do Google Meeting, que eu respondo daqui a pouco. Otimização bem aqui rapidinho, doutores, agora, do nosso querido mestre dos prompts.
Recapitulando, vou gravar um tutorial lá do Google. 10 minutinhos, 5 minutinhos, eu consigo ver se eu consigo criar alguns prompts para a gente fazer lá. Vai ficar bem legal, vou colocar como uma aula bônus lá para os doutores poderem colocar essa ferramenta lá, instalar a extensão. Não vamos se estender aqui, que nem todos os advogados ainda têm, né? Mas quando os doutores começarem a ter acesso, aí já está lá a aulinha lá, que dá para a gente tirar o melhor proveito, que essa aqui vai ser uma ferramenta muito legal para fazer muita coisa. Agora, uma ferramenta que eu criei, os doutores estão vendo esse corte no YouTube, enfim, estão vendo aí na internet, que é o Mestre dos Prompts Jurídicos. Alguns doutores que estão aqui já utilizam ele todos os dias, que eu sei, que eu reconheço a carinha aqui dos doutores, mas nós tivemos uma atualização nele. Nós saímos do 2.0 para o 3.0. E qual é a ideia agora? A ideia é que nós tenhamos prompts um pouquinho mais robusto, e eu vou ensinar também os doutores, na hora de fazer, a converter isso aqui para uma linguagem de programação, não é assustador, que ela vai ficar muito mais bacana lá, e eu estou vendo uma forma dele já entregar assim. Antigamente, quando a gente fazia aqui o nosso querido prompt, tinha a ideia, né? Ele dava para a gente a personalidade, o contexto e as habilidades. Isso aqui vai estar tudo agora lá. Até a próxima mentoria, esse curso inteiro está lá, e eu tenho uma surpresa também no final, que vai ser uma nova ferramenta que eu vou trazer aí, que vai ser muito bacana. Junto com essa daqui. Não vou entrar nesse ponto agora. Vai estar lá no curso também. Só que aí ele dava pra gente, vou colocar aqui advogado trabalhista bem rapidinho, e ele já vai apresentar aqui pra gente aqui certinho, né? Olha lá, ótimo, vamos criar um assistente especializado em direito do trabalho. A seguir, apresenta uma primeira versão do prompt baseada em um perfil de advogado trabalhista. Show? Já melhorou essa resposta aqui, que aí o advogado consegue acompanhar. O prompt, ele vai entregar agora um prompt como se fosse inicial, que a gente pode vir e editar. Personalidade, sempre aquela. Agora ele já tem uma personalidade. Isso aqui eu fiz uma aula com uma pessoa que me deu umas orientadas essa semana que ajudou demais aqui nas respostas que eu testei. Então, sempre ele vai entregar já um advogado especializado, né, com 25 anos de experiência. Essa experiência também tem um pouco a ver, para poder ajudar. O contexto, nesse caso aqui, ele está bem genérico, né, mas um advogado a interpretar a CLT, blá, 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 e além de oferecer suporte em caso de relação de trabalho e tal. As nossas velhas habilidades. E agora, ele vai indicar referências. Então, na hora que ele for pensar, vamos colocar assim, bem simplificando, ele também vai ter referência. Então, quando eu crio um no direito do trabalho, essas pessoas aqui têm autoridade na internet sobre esse assunto. Os doutores também podem trocar essa referência. Se tiver uma referência especial, isso ajuda ele a pensar melhor. Eu vou colocar assim, que o ChatGPT não pensa, né? Mas vamos colocar assim, pensar. Raciocinar melhor na hora de entregar as respostas. Porque lá dentro da nossa base de dados, né, que a gente pode colocar uns livros, pode colocar essas referências. Mas no prompt também é legal ter. Pode colocar mais referências se quiser, ou menos. Beleza? E aqui ele continua entregando as nossas 5 sugestões de melhoria. E na hora que eu peço para ele finalizar o prompt, ele vai entregar todas juntas. Nós já fizemos isso daqui para os doutores que ainda não viram. A estrutura de prompt vai ser sempre a mesma, que é a melhor que eu acho, para a criação de assistente, para criar uma conversa, enfim, que é o que eu ensino lá no curso. Ele ter uma personalidade bem definida, isso aqui está ficando muito bom. Ele ter um contexto bem definido, o contexto que ele vai agir, né? As habilidades. Agora ele vai ter referências. E na hora que eu incluo aqui, por exemplo, para os doutores entenderem, eu vou colocar, inclua as 5 habilidades. Vamos supor que para as tarefas ou para o advogado que eu estou criando, eu achasse legal que ele também tivesse uma boa visão de consulta legislativa, o cálculo detalhado de verbas, isso aqui é legal. Mediação em negociações sindicais, pode ser que interesse. Prevenção de litígios e tal. Eu vou pedir para ele incluir as 5, ele vai reescrever. Aí, ao invés da gente ter 15 habilidades que o nosso GPT vai ter, nós vamos ter 20. Isso aí os doutores têm tudo mastigado lá no curso, eu não vou entrar nisso. Tá vendo? E ele vai criticar de novo, ele vai ficar aqui o dia inteiro se os doutores quiserem. Sempre encontrando um ponto que os doutores ainda não pensaram.
Mas também, se quiser retirar alguma, agora o próprio chat GPT, se os doutores quiserem incluir, eu sempre gosto de repetir aqui, porque sempre fica, né, mais legal de entender. Eu quero vir aqui e incluir habilidade. Eu vim aqui, só copio o tópico e coloco inclua e escrevo. O que os doutores pensarem. Inclua, por exemplo, ó, criar relatórios para o cliente sobre os processos e converter em mensagens de e-mail, por exemplo. Na hora que os doutores pedirem um relatório para esse GPT, ele já vai. Vamos ver onde ele vai colocar essa habilidade aqui. A gente consegue incluir a habilidade a hora que a gente quer e também retirar. Copia a habilidade e pede para ele excluir. Aqui fica totalmente personalizado. Aí, ó. Converter relatórios processuais em mensagens de e-mail claras e informativas para o cliente. Os doutores têm o processo lá, está cuidando do processo, pede, cria um relatório para mim, para o cliente, informando o que fizemos até aqui. Ele já vai entregar, por exemplo, em um modelo de e-mail. Os doutores podem editar, que ele já vai copiar e colar e mandar, porque nós não estamos ainda, né, na inteligência artificial geral, a gente ainda tem que mandar o e-mail, porque daqui a pouco ele mesmo vai mandar sozinho. Mas, por enquanto, a gente ainda tem que mandar um e-mail. E se eu quero, por exemplo, excluir, eu copio o que eu quero excluir, o Maurício aqui, e peço retire. Por exemplo, é o jeito mais fácil que eu faço. Retire. Ele vai retirar o Maurício. Esses pequenos atalhos já ajudam bastante. Mas vamos supor, eu quero ser bem direto hoje, para os doutores assimilarem e depois me perguntarem. Tudo isso aqui vai ter uma aula lá agora, com o Mestre dos Prompts 3, e também isso aqui, ó. Vamos supor que estejamos satisfeitos, eu vou pedir para ele finalizar. Finalize o prompt e entregue em linguagem. Eu vou explicar tudo isso para os doutores lá detalhado numa aula lá. Será que ele vai ler? Down, né? Down. Pode ser, ele vai ler. Ele não entregou porque eu escrevi errado. Entregue em linguagem Markdown. É isso mesmo, Markdown. Código. Aí. O que acontece aqui, doutores? Agora ele está convertendo isso aqui para Markdown. Eu vou explicar certinho como os doutores convertem lá. Qual que é a diferença desse texto que a gente fazia antes? Com personalidade, com texto. Ele já entregava uma excelente resposta, mas ele lia o texto como se fosse corrido. O Markdown é uma resposta, é uma forma de marcar o texto, onde ele vai ler parte por parte. Esses dois asteriscos aqui, ou asterístico, como preferir, ele vai dar para o GPT que isso aqui é um ponto importante e que a frase termina no fim. E esse aqui, daqui inicia um novo assunto. Aí vem as habilidades, aí ele já entende que tudo desse daqui, ó, até o próximo, é um conteúdo só. Isso ajuda na leitura da máquina. O outro jeito funciona bacana? Demais. Mas sempre a gente tenta melhorar, né? Então vamos ver se ele entregou tudo aqui. Aqui eu guardo as informações, isso aqui depois eu vou dar uma corrigida, mas ele vai até referências, né? Finalize o prompt. Tá, porque ele finalizou em cima. Aqui. Tá vendo? Ele foi até referência, beleza, entregou tudo. A partir desse momento, quando a gente vai criar o assistente, é só eu copiar o código. E aí, na hora que eu vou abrir outro aqui para não misturar. E os doutores forem criar, eu só queria dar essa atualização para os doutores bem rapidinho. Aí vai nos meus GPTs e vai criar. Olha como fica até para a gente ler muito melhor. Porque ele divide o texto já, até depois para a gente fazer correções, para a gente entender o que pode mudar, para a gente poder otimizar esse GPT depois. Do jeito que a gente fazia, ele ficava aqui colado e ele ficava meio embaralhado. Os doutores que estão acompanhando aí, que me acompanham no canal, enfim, que viram o curso, já viram. Agora a gente vai organizar esse texto no Markdown. Eu sugiro ainda que faça assim, eu dei um espacinho para ele entender. Aí vem aqui, aí fica muito mais limpo e ele entrega melhor a resposta. Então ele sabe o que é contexto, ele sabe o que é as referências,
E agora ele sabe o que é as habilidades e quanto mais a gente colocar aqui. Beleza? Então o curso completo vai estar aqui agora, dentro aqui da comunidade, que vai estar aqui, ó. Essas aulas aqui, os doutores que estão aqui, estão vendo esse replay e ainda não começaram a assistir, é muito importante. Assistam, porque não tem nem 1h30 de aula. Acho que dão 2 horas no máximo. Pode colocar aqui na velocidade 2, pode vir aqui, ó, e criar essa janelinha aqui, ó, e colocar do lado, e ir estudando aqui, e ouvindo eu falando. Então não tem desculpa para poder não assistir. E por que eu mantive até agora? Até aqui. Para que os doutores tivessem tempo de estudar, e principalmente porque até aqui, no mestre dos prompts jurídico, já é o suficiente para o advogado criar a conta do jeito certo, entender como funciona a área de trabalho, entender o que é o prompt da maneira que a gente cria aqui, a diferença entre a DVBots e o mestre dos prompts, e eu já entreguei os bônus que são os assistentes. Então, aqui, para alguém, os doutores que fizeram esse percurso já estão usando, os doutores estão na frente de 99% de todos os advogados do Brasil. Eu não tenho dúvida disso aqui. Com muita modéstia eu estou falando aqui. Agora a gente vai avançar um pouco. Eu vou esmiuçar mais o prompt, o mestre dos prompts 3.0, e nós vamos criar base de conhecimento, que eu vou dar também um spoiler aqui super rápido. Quando a gente cria um GPT, a gente precisa da nossa base de conhecimento, né? Que aqui, ó, igualzinho, vamos continuar aqui, ó. Até um exemplo legal. Então aqui eu poderia colocar uma foto nele e tal, isso tudo os doutores já viram. Aqui eu coloco o botãozinho, mas aqui, ó, a gente precisa colocar documentos pertinentes, né? Documentos que tenham a ver dentro do contexto do advogado que eu estou criando. E eu tinha essa dificuldade. Porque quando alguns advogados me contratam para eu criar para eles, eu também presto esse serviço, então os advogados me contratam e me pagam para ele não fazer. Ele entende como é que faz, mas ele me paga um valor para eu fazer. E eu não sabia muito como criar essas bases, não criar elas, colocar os documentos aqui. Mas, poxa, se o cara me pede um advogado tributário de não sei o quê, que mexe com não sei que empresa, como que eu sei quais leis que esse GPT tem que saber, quais os documentos bacanas para eu colocar aqui? Aí eu criei um outro GPT, eu não quero confundir os doutores aqui, eu quero só dar esse spoiler, que ele vai ajudar os doutores nisso. Então, esse advogado, ele tem essa personalidade, né? Eu vou copiar aqui bem rapidinho, os doutores vão entender. Ó. Se eu pegar aqui mais ou menos um contexto desse GPT, e vier aqui agora, neste novo GPT, que ele tem um prompt exclusivo para a base de conhecimento, ele vai pedir para os doutores. Os doutores criam um prompt, criam a ideia, mas, nossa, o que eu coloco aqui dentro? Quais leis, quais artigos, quais que ficaria mais interessante para o GPT ler e também para eu usar? Aí, ó, especifique a área do direito e a atuação principal e os documentos que deseja incluir. Isso vai orientar o processo para garantir as instruções sejam direcionadas, completas e bem estruturadas. Eu poderia colocar aqui um documento, por exemplo, se eu estivesse criando um GPT que fosse cuidar de um processo específico ou de processo específico, o documento serviria. Eu vou colocar só assim, ó. Ele terá essa personalidade, que é do advogado trabalhista. Então, os documentos fundamentais que eu tenho que anexar lá é a CLT, a Constituição Federal. Aí, no caso lá também, ele é previdenciário, né? Aqui que é em cima que eu vi, que eu não sei porque ele criou previdenciário, enfim. Mas é trabalhista e previdenciário, então ele vai me pedir também para eu anexar lá essas leis. Modelos de peça é muito importante. Eu vou ensinar os doutores como converter. Não vamos entrar muito nisso agora aqui. As principais súmulas dentro dessa área do direito ou dos processos que os doutores forem cuidar. Então, súmulas do TSE, orientações de jurisprudências, que tiver mais atualizada, ou as que usam, ou as que os autores utilizam mais, também pode incluir, mas eu vou solucionar isso também com outro GPT que eu estou criando. Regulamentos e portarias essenciais que ele tem que ter, porque ele entende que dentro desse contexto é importante que esse advogado pense dessa forma. Então, portarias do Ministério do Trabalho e Previdência, normas NRS, especialmente essas daqui, porque ele está entendendo que esse advogado vai ser trabalhista e previdenciário. Então, ele já converte, por exemplo,
aqui, pelo que eu entendo muito pouco, eu não sou especialista, ele já entende que para temas de aposentadoria, por exemplo, por invalidez ou por tempo de serviço. Então, a gente entra na Previdência. Então, é a ideia da gente criar já uma base. Isso todos os doutores têm acesso através dos arquivos, né? Eu vou ensinar os doutores a otimizar esses arquivos. Modelos de peças processuais que ele acha mais interessante ter. Então, pega lá um modelinho de uma reclamação trabalhista que os doutores gostam de fazer, algum exemplo que os doutores já fizeram. Recursos ordinários de revista, embargos e agravos para as diversas instâncias. Se a gente colocar isso lá, da maneira correta que eu vou ensinar os doutores, as respostas do GPT, junto com aquele prompt, com personalidade, contexto e tarefa, junto com essa curva que o GPT está fazendo de ficar cada dia mais inteligente, a alucinação, ela tende a zero já hoje, quando a gente faz tudo isso direitinho. Com o avanço do GPT, a alucinação vai ser zero. É como se a gente colocasse o documento, ele copia o que a gente quer e já vai entregar os documentos tudo pronto. A gente está nesse caminho, eu digo a gente, humanidade, dessa inteligência artificial conseguir fazer isso. O que eu estou dizendo é assim, a gente consegue ter uma ótima utilização dela com as boas práticas. Ela não é perfeita, então a gente está tentando aperfeiçoar. Doutrinas e livros, se tiver interessante, se tiver, né, até citou de novo as mesmas referências, desse pessoal que deve ser famoso pra caramba. Aí depois eu vou ensinar esse negócio para os doutores dos manuais práticos, resumo e atualizações da reforma trabalhista de 2017, que é a última, né? É importante também que ele tenha atualizado. Então ele vai pedir aqui sempre, vai dar sugestões, né? De documento bem interessante, ó. Sugestão de formatos. Aí é interessante. Recomendo organizar todo o conteúdo em arquivo de texto, segmentados por área. Exemplo, CLT, vamos salvar em TXT. Eu vou ensinar os doutores a fazer isso. NR Segurança, TXT, para facilitar o processamento e leitura pelo ADVBot. Então, o nosso desafio é sempre o quê? Criar os melhores prompts e entender como essa máquina faz para ler esses benditos desses documentos que estão ali dentro. É sempre um aprendizado que se evolui, é sempre uma coisa que cada dia a gente aprende uma coisa nova, mas pelos últimos ADVBots que eu estou criando, com uma boa base de conhecimento em TXT, separado em blocos, com a nomenclatura, ele está conseguindo ler documentos muito extensos. Vou dar exemplo aqui. A Constituição tem 200 e poucas páginas. Ele não consegue ler tudo. É uma deficiência. Mas se eu separasse a Constituição num livro de 20 e poucas páginas por capítulo, e colocasse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 até o 20, ele tem inteligência de buscar dentro desses capítulos. Então, a gente consegue estender, entre aspas, né, ou enganar, entre aspas, porque ele vai ler dentro de vários documentos. Então, eu peço um artigo, ele busca dentro de todos, mas ele não consegue ler corrido. Mas ele consegue ler. Não está nessas 20 páginas, não está nessas 20 páginas. Se tiver lá no último capítulo, que tem os últimos, sei lá, artigos da Constituição, ele vai conseguir identificar e vai entregar no documento. Então, a ideia é que a gente entenda toda essa complexibilidade passo a passo. E aí sempre ele vai também sugerir isso aqui. Faça uma agenda de revisões. Sugiro revisões mensais para acompanhar alterações legais e jurisprudência, especialmente temas recorrentes como isso social e novas NREs. Por quê? Porque hoje a gente não tem o GPT conectado a um banco de dados. Em breve teremos. Que ele vai buscar tudo isso e ficar atualizando. Então, sempre ter uma periodicidade é bacana. Mas isso não impede, doutores, só para finalizar essa parte do GPT, não é que ele vai ficar maluco, doido, e vai ficar entregando tudo errado. É que quanto mais a gente especificar, menos a gente corrige. Menos a gente corrige é mais tempo. Mais tempo é mais tempo de vida, é mais dinheiro. Então eu quero que ele entregue para os doutores a lei certa, o artigo certo, a jurisprudência certa, o formato da peça certa. Ele pense da maneira certa. Por isso que vem o mestre dos prompts, que os doutores conseguem fazer um prompt ali muito bacana, sem precisar pensar, sem precisar comprar banco de prompt, sem precisar viajar muito na maionese, é só entender a lógica. E agora nós vamos trabalhar bastante em cima da base de conhecimento, que também faz parte do corpo dele. O corpo dele é nome, imagem, descrição, atalhos e base de conhecimento. Aqui a gente consegue colocar 10 gigabytes de texto. É muito texto. O problema é que eu não consigo colocar um textão de 1000 páginas tudo junto. Aí ele trava.
Aí ele começa a pensar e atrapalha. Mas existe um jeito da gente quebrar esses documentos aí, é isso que eu vou ensinar aos doutores. E colocar tudo em TXT. Os que eu criei, que está em PDF, pô, massa, ele também vai ler, mas ele se confunde um pouco. A Constituição, por exemplo, quando a gente vai pegar lá ela por inteiro ali, por exemplo, conhecimento do GPT, só para os doutores entenderem, a gente já vai entrar no próximo ponto. Está vendo essa imagem? Conteúdo que às vezes para nós não é interessante, isso aqui faz ele errar às vezes. E ele se perder. Ele busca muito rápido. Então aqui nós temos coisas, isso aqui, por exemplo, a gente pode tirar. A gente quer só o que é essencial do documento. Que são, às vezes da Constituição, os autores trabalham numa área que seja. Por exemplo, ela tem artigos da Constituição que são próprios dela. Não precisa ele ler tudo para ele poder dar uma boa resposta. Mas a gente coloca as 300 páginas e manda ele procurar. Então isso aqui, ó, e também ele é como se fosse uma imagem, tá vendo aqui? Ele não é o TXT. Então tudo isso aqui atrapalha a leitura. Ele lê como se fosse um ser humano. Esse espaço em branco, ó. Isso aqui, ó. A apresentação, ó. Isso tudo tem que ser retirado. Para a gente ter uma boa base de conhecimento. Então é por isso que o TXT, como ele vai fazer só texto, é mais interessante para ele ler. Que a gente coloca em Markdown, coloca certinho os capítulos, fica filé para uma criança ler. Então, se uma criança lê, o GPT também lê. De uma maneira, de uma escrita muito melhor. Tá vendo? Ó, tudo isso aqui vai influenciar. Rodrigo, eu posso colocar o PDF cru lá do jeito que está? Deve. Se não conseguir fazer, deve. Legal. Ele vai buscar aqui dentro também muita coisa. Mas uma resposta bem precisa é mais bacana a gente fazer do jeito que eu vou ensinar os doutores. Voltando aqui, essa parte do Markdown é bem simples, é só pedir para ele entregar, e eu estou vendo um jeito de, quando finalizar o prompt, ele já entregar. Aí copiou o código aqui, ó, tranquilo, coloca dentro do GPT, fica organizadinho. Aí, por exemplo, ele está, sei lá, fugindo um pouco do tom, não está respondendo do jeito que quer, aí pode vir aqui e dizer para ele, por exemplo, assim, ó, você nunca vai fazer tananana, ele vai obedecer, você nunca vai me responder assim, você nunca vai me apresentar isso, ou você sempre vai me entregar a resposta com uma linguagem X, P, T, Y, Z, O, dessa forma aqui que eu entendo, ele vai começar a responder melhor. Porque tudo está organizado. Eu vou ensinar para os doutores também a otimização desses prompts depois. Mas essa ideia que eu queria passar aqui, os doutores aguardem só mais um pouquinho, que a gente vai entrar na fase final aqui. Eu vou atualizar essa aula aqui também, que essa aqui agora ficou defasada, para o GPT-3, e a gente vai botar marcha aqui, botar lenha, para os doutores terem a capacidade de fazer aquilo que eu faço. Eu não estou escondendo nenhum conteúdo aqui. É do jeitinho que eu faço. E aí, como eu fiz, ó, de propósito, foi proposital, era eu estimular os doutores a estudar um pouco até essa parte, para que os doutores tenham a compreensão daquilo que eu estou falando hoje, e entreguei para os doutores, o que os doutores têm lá já, o GPT pronto. Então, o 3.0, ele vai estar aqui agora. Tá vendo? Quando os doutores clicarem lá, ele não é mais 2.0. Esse link está sempre aqui, ó, na nossa área aqui, ó. Oh, perdão, salva aqui, doutores, ó. Fixado na nossa coisa. Então, os doutores, sempre que eu falar lá no grupo que atualizou, ou doutores guardam esse link, né? Que está sempre embaixo das aulas. E aqui é o nosso link de login para os doutores, caso perder, pode recuperar a senha e tal. Então, sempre que eu criar um GPT novo, ele vai estar aqui, ó. E eu vou criar mais essa semana também, que eu tive algumas ideias bacanas, e a gente vai criar. Beleza? Encerrada a parte dos GPTs, nós vamos para uma coisa muito importante que eu queria falar. Eu vou limpar a área aqui, para não ficar confuso mais, que a gente vai falar de outra coisa agora aqui muito importante, que é a parte dos arquivos, né? Que alguns doutores estavam tentando subir, às vezes um documento que pega no próprio sistema lá do
do TRT, no próprio sistema do STJ, enfim, e pega ali do jeito que está ele e joga aqui, né? E joga no chat GPT aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, chat GPT. E coloca no chat GPT aqui, e ele acaba não lendo, né? Ele trava. Vai anexar, ele trava. Vou dar alguns toques aqui para os doutores. Agora eu estou me acostumando com essa nova rede de pesquisa aqui, mas vamos ver. Matrícula de imóveis. Vamos ver, estou pesquisando aqui na hora, hein? Me dê imagens. Vamos ver se ele me mostra. Me dê imagens, vai. Aqui. Já entregou aqui dentro. Então, isso aqui é muito melhor que o Google. Tá maluco? Ó, isso aqui, doutores, o que acontece? Quando isso aqui está colado dentro de um processo, dentro lá do cartório, está salvo em PDF, o chat GPT ele não lê. Ele pula, porque tem uma imagem dentro do PDF, aquilo que eu expliquei da Constituição. Então, prints de WhatsApp serve como prova, matrícula de imóvel que está dentro de processo, olerite, né? Às vezes, olerite e tal. Eu peço que os doutores façam duas coisas. Extraiam esse documento lá de dentro, né? Através disso aqui pode ser, ó, copia a imagem. Por exemplo, estou com um processo aqui do lado, copiei a imagem. Olha só, ele não consegue ler se estiver lá dentro. O áudio tá falhando. Melhorou? Melhorou. Beleza. Ele não consegue se estiver dentro, igualzinho estava lá na Constituição. Mas se eu pegar aqui e só copiar essa imagem, leia. A imagem ele consegue ler. Então, os autores sempre salvem em JPEG ou realmente pega a imagem e coloca aqui para fazer uma consulta, para transcrever, por exemplo. Ele leu aqui rapidinho, mas se eu quiser transcrever, quer ver? Ó, transcreva o conteúdo todo o conteúdo, né? Transcreva todo o documento. Ele vai copiar aquele documento para mim aqui. Ele já lembrou que o documento está lá em cima. Aí, ó, oficial de registro de imóveis. Oficial de registro de imóvel, anexo Tapecerica da Serra. No começo, né? Ó. Ele lê ele inteiro. Se fosse, ó, 17 de maio, aí o número da verbação ele está censurando um pouquinho. Aqui, ó, a verbação aqui embaixo. Ele lê inteiro. Então, as imagens, prints, dá um pouquinho mais de trabalho, porque está dentro do documento em PDF. Isso que eu queria trazer. Então, e de preferência, documentos que tenham letras e que tenham letras, ó, que sejam escritos, mesmo que ele tenha uma imagem, tenta converter para TXT, né, para Docs. Quando eu falo TXT, é texto, é Docs, né, ou Word, né, quem usa Word da Microsoft, é Word, ele vai ler melhor. E na questão de salvar os documentos, quando o PDF ele não entrar, porque ele dá um erro, acho que eu não tenho nenhum aqui que vai dar erro. Vamos ver aqui, porque eu acho que era o outro que eu tinha, era a outra Constituição que eu tinha, que estava salvo errado. Vamos ver se ela vai errar. Eu corrigi. Aí ele conseguiu ler. Quando os doutores forem baixar os documentos, por exemplo, vamos lá, Constituição Brasileira, ver o PDF, deixa ele procurar rapidinho. Aí ele vai direto no Gov, né, que é a fonte mais coisa. Mas me deu o PDF, ele já vai me dar um link que eu vou baixar alguma coisa aqui. Nossa, essa ferramenta ficou muito boa, tá vendo? Ó, ele já me indicou a do Senado Federal. Eu poderia ser mais específico ainda na minha pesquisa, mas essa não é a ideia. Quando eu clico aqui, eu vou direto para o PDF.
Isso aqui é muito sensacional. Eu estou impressionado aqui e vou fazer alguma coisa legal lá para os doutores. Mas aí, quando os doutores vão salvar lá do sistema, quando é assim, é mais fácil a gente poder identificar o erro. Mas do sistema, a gente não sabe como o funcionário público colocou ele lá. Quando os doutores forem salvar, pode perceber, existe esse botão aqui, imprimir. O cara pode ter feito isso lá. Quando ele faz isso daqui, ele salva esse PDF no Microsoft PDF, como se fosse ir para uma impressora. Mas se eu salvar aqui, ele vai para o computador. Aqui, ó. Tá vendo? Ele acaba dando sempre esse erro. Sempre confirma se ele está aqui, ó. No salvar como PDF. Porque lá, eles podem ter feito isso aqui, ó. Imprimir, ele não vai imprimir. Por quê? Porque não tem impressora. Aí ele pega lá e coloca processo XPTO. E sobe no sistema para os doutores. O que acontece? Os doutores pegam aquele texto, quer ver que ele deve estar aqui. Vamos ver se ele vai aparecer aqui para nós. Processo XPTO e fazem isso. Anexam ele no GPT. A maioria das vezes, ele dá o erro, tá vendo? Arquivo vazio. Então, às vezes dá certo e às vezes não dá. Aí os doutores pegam lá, às vezes ele aperta o botãozinho do Microsoft e às vezes ele aperta o certo. Mas é a mesma Constituição. Eu não fiz aqui agora para os doutores ler, ó. Só mudou o arquivo que eu salvei. Então, preste sempre atenção nisso. Tenta trabalhar o máximo com... É que a maioria é PDF, ele não pode trabalhar com PDF, não tem problema. Esquece o que eu disse. Mas tenta sempre verificar essa questão aqui. Como que eu conserto, Rodrigo? Né? Clica de novo no processo XPTO. Aí o meu ele vai encaminhar direto para isso aqui. Os doutores eu não sei como é. Mas aqui tem um jeito. Aqui, ó. De eu fazer esse download. Isso aqui é bem ruim, isso daqui, ó. Eu posso converter ele no Word, eu posso salvar ele em PDF ou colocar ele aqui. Mas sempre tenta converter ele para o PDF puro ou, se preferir até, para o texto, então. Se transferir o processo para texto, eu acho também que ele vai ficar meio desconfigurado, né? Mas convertendo já vai resolver muito essa questão dos PDFs vazios oh, e de não conseguir carregar os documentos, beleza? Outra inconsistência que tivemos muito essa semana, eu acredito que é por causa desse bendito aqui que eles estão aplicando, e isso também vai chegar no gratuito, ressalvando de novo. Quem tem a conta paga recebe as atualizações, tem uma inteligência maior um pouco e consegue criar os seus próprios GPT. Então a gente tem essa vantagem. É apenas $20 por mês, R$ 100. Eu não ganho um centavo indicando a OpenAI, mas eu acredito que vai ajudar demais os doutores. O curso, né, que eu vou ensinar os doutores a criar o GPT junto com essa ferramenta aqui, com todos esses modelos que depois eu vou ensinar os doutores a usar. Tudo no seu passo certinho. Mas está tendo muita inconsistência. Os advogados têm me chamado lá nos grupos, têm falado comigo, que é hoje, logicamente, que ele não vai fazer, só porque eu estou querendo aqui, né? Mas me conte uma piada em 2 linhas. Porque o advogado foi ao céu? Porque recorreu até o último instante. Ele faz isso, essas gracinhas, porque eu coloco lá que é para ele fingir que é um advogado. Mas, às vezes, ele trava, não é? Ele para de dar a resposta, principalmente quando a resposta é muito grande. Me conte uma história com 2.000. Só porque eu estou fazendo aqui, ele não vai fazer palavras sobre, sei lá, futebol. Eu vou mandar ele inventar um texto aqui que vai ficar grande. Agora ele não vai travar. Mas os doutores que passaram por isso sabem do que eu estou falando. Às vezes ele para. Aqui ele já fez rapidinho. Mas às vezes ele trava, né? Quando ele travar, parar,
os doutores vão fazer duas coisas. Os doutores vêm aqui em cima, seleciona aqui em cima e atualiza essa página. Ele vai pegar meio que no tranco e vai. E se mesmo assim ele continuar, pode dar o comando aqui. Continue de onde parou e coloca aqui. É que aqui ele não vai, porque ele terminou, né? Mas se eu colocar continue de onde parou, ele vai inventar outra coisa embaixo. Mas se os doutores estão fazendo uma peça e ele parou ali no meio, tenta forçar ele desse jeito. Rodrigo não voltou. Ele continua com esse problema. Outra saída. Desconecta. Dá um tempo. Vem aqui no sair. Eu saio do GPT. Tenta limpar o cookie. Tenta mudar de navegador. Tenta fazer alguma coisa, né? Que os cookies, às vezes, também, a gente vai entrando de site em site. Os autores entram em muitos sites. Os cookies é quando fica marcando o nosso navegador para eles identificar de onde a gente está. Então, os autores podem vir aqui, ó, em configurações, mecanismo de pesquisa. Aqui selecionou esse aqui já, né? Mas aqui a gente tem uma coisa que a gente consegue, navegador padrão, aparência, desempenho. A gente tem uma forma de... Rodrigo, sumiu a tela. Ué, por quê? Agora voltou? Aqui tá normal. Agora eu vou voltar lá para a configuração do Google. Voltou? Tá ok. Às vezes, doutores, é o seu próprio computador, mas é bom os doutores me avisar. Se sumiu o som, os doutores me falam aqui, porque eu não fico acompanhando online. Aqui a gente tem algum lugar, que agora eu não estou me lembrando, que eu pego e limpo os cookies, que é a condição aqui da navegação. Cada dia os botões mudam para um lugar. Tem desempenho, economia de memória, páginas pré-carregadas. É só dar uma limpada nos cookies que ele também tende a melhorar. Ou muda de navegador, ou desconecta e conecta de novo. Para conectar é bem simples, ó. Ele vai pedir aqui a senha, né? Ou eu conecto sempre com o meu e-mail aqui direto. Ele vai voltar para dentro do GPT de novo. Isso deve parar essa inconsistência, entende? E também pode ser momentânea. Também pode ser, às vezes não tem muita explicação. Às vezes ele tem muita gente usando no mesmo momento e ele acaba tendo essa sobrecarga no momento. Mas dar um F5 e atualizar é importante. E, em último caso, tenta desconectar, limpa os cookies, muda de navegador, que ele tende a voltar normalmente, beleza? Agora, doutor, que bom que o doutor levantou a mão, que agora a gente vai para o nosso último tópico aqui, que é a ideia mesmo de eu responder as perguntas aí dos doutores. Podem ficar à vontade agora para me perguntar. Ainda mesmo assim, eu demorei 1 hora. Então é difícil, viu? Eu vou melhorar da próxima vez. O microfone está aberto, doutores. Pode perguntar o que quiser que eu respondo. Ô, Rodrigo, boa noite. Boa noite. Boa noite aí a todos os colegas. Aproveitando que você está falando aí em consistência, eu passei isso com você, né, a coisa de, acho que 15 dias atrás. Eu tenho feito o seguinte, eu tenho utilizado a aba anônima e eu tenho tido bons resultados em navegar com o chat pela aba anônima. Isso tem alguma, sei lá, tem alguma relação dele melhorar o desempenho dele, por eu estar anonimamente na aba aqui, no navegador? Tem, porque a aba anônima é como se o doutor estivesse usando um novo acesso sem ter acessado nenhum outro site ainda. Então, não tem nenhum cookie ali atrapalhando. Exatamente isso. Quando a gente limpa essa parte dos cookies, o que acontece? É como se a gente tivesse... Não é que a gente está numa aba anônima, mas como uma aba nova. Vamos colocar assim, né? Aí o cookie também ia funcionar um pouquinho melhor. Olha, melhorou assim 99%. Porque os Muita doutores, coisa mesmo.
os doutores e eu também, a gente entra em muitos sites, né? E aqueles negócios que eles ficam colocando para nós, apertar os botãozinhos ali, rejeita ou não rejeita, e a gente vai ali no dia a dia. Quando a gente usa o computador um mês, aquele espaço, por exemplo, da memória que ele tem para carregar os sites vai ficando cada vez mais sobrecarregado. E o ChatGPT é um site, além de tudo, ele é um site. E acaba tendo essa condição. Então, usar a aba anônima também é uma boa dica, ou limpar os cookies, ou mudar de navegador, ele funciona melhor. Ah, tá bom, tá jóia. Fica a dica aí para os colegas, né? Sim. Ô, Rodrigo, Fala, doutor. Boa noite. oi, boa noite a todos. Rodrigo, vou dar uma contribuição aqui. Talvez alguns colegas aí vão precisar, outros não, né? Desde a vez passada, da última aula, eu falei para você que tinha sumido o meu mestre dos prompts aqui da minha coluna à esquerda. Eu não conseguia encontrar de jeito nenhum. E agora, durante a aula, você lançou aí o mestre dos prompts 3.0, Sim. e eu olhei lá também não estava, né? Aí eu ia te perguntar de novo, mas aí eu resolvi procurar. Eu fui lá na lupa pesquisar, aí ele apareceu. Agora, eu tentei lembrar como fixar ele lá na coluna à esquerda, né? E aí relembrei, cliquei lá em cima na setinha, fixar, né? E aí deu certo. Talvez algum colega aí não esteja vendo o mestre dos prompts lá na sua tela. Não sei Isso, se é o caso. ou quando um assistente ele some, né? O que o Sim. doutor fez é interessante, eu vou mostrar aqui bem rapidinho. É bom que eu mostre aqui na tela bem rapidinho, que também é legal até para colocar numa aula lá também, que é bem importante isso. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. O que o doutor está falando, doutores, é isso aqui, ó. Peraí. Quando os doutores vão, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui de novo. E vão lá no nosso link lá dos bônus. E clicam em qualquer assistente desse, é muito importante, vou colocar aqui esse de recuperação judicial. É muito importante que os doutores deem aqui o começaram. Senão ele não salva. Não clique e saia. Mesmo que não for usar agora. Clica e dá o começar. Pode ver que ele não está salvo ali no canto. Eu tenho outros assistentes. Como a gente iniciou uma conversa, ele vai iniciar o chat aqui. E aqui ele ainda não está aparecendo. Apareceu aqui agora. Só que de vez em quando, por essas inconsistências que o doutor está falando aí, eles desaparecem daqui. Então a gente pode vir aqui na lupa, como o doutor fez. Eles tendem a aparecer aqui, ó, assistente jurídico 3.0, ele vai aparecer aqui em algum lugar, foi isso que o doutor fez, né? Os prompts. Entendi. Aqui ele faz a pesquisa dentro das conversas. Se caso ele não aparecer, os doutores... Você escreveu errado, mestre dos prompts. Se ele não aparecer, é prompts. Agora ele contaminou aqui, ó. Mestre. O meu está pesquisando dentro da conversa, né? Que está arquivada. Mas, enfim, se os doutores atualizarem a página, ele vai aparecer. E quando os doutores... Da primeira vez que os doutores acionarem ele, os doutores vêm aqui e colocam ele manter na barra lateral. Isso, manter na barra lateral, foi o que eu fiz. E quando os doutores querem esconder ele, aí isso com os doutores que têm o GPT pago, né?
Quando os doutores querem esconder ele, eu vou ocultar ele aqui da barra lateral. A gente pode manter, aí ele fixou. É muito provável que ele não suma mais. O mestre dos prompts já está com esse comando, que eu pedi para ele manter. Se eu ocultar, ele some. Só que ele continua salvo nos meus GPTs aqui no outro canto. Mas para os doutores não se perderem, pode vir aqui que é certeiro. Ah, Rodrigo, eu quero utilizar o trabalhista, tal, o imobiliário, tal. Beleza, imobiliário. Vim aqui, ó. Eu não está atualizado o 3, não. Estou com essa página aberta, não está até o 2. Então, vou começar. Ele vai aparecer no canto esquerdo. Se ele, caso não aparecer, deixa ele terminar de escrever, quer ver? Apareceu. Vem aqui, manter na barra lateral. Aí ele tende a ficar fixo mesmo. Bom toque aí do doutor. O doutor falou alguma coisa? Tem alguma pergunta? Eu estou com a página aberta aí do sanduíche, né? Que tem os bônus. Não está aparecendo o 3.0, não. Só está o 2. O doutor clicou nele? É porque ele está com o nome errado aí. Tá, não cliquei, não. Só está só vendo 2.0. Isso, não, está escrito 2.0 aí, mas o link é do 3.0. Ah, tá ótimo. Porque eu não atualizei ainda lá. Tá bom, obrigado. Agora também que eu vi. Mas tá sim, não tá? Vamos ver. 2.0, ele vai para dentro do 3.0, tá certo, tá certo. O link tá atualizado, eu vou arrumar lá depois. Rodrigo, Pode perguntar. eu perdi o comecinho da aula sobre a jurisprudência, né? E teve coisa nova de você pesquisar direto, não? Ou está gravada a aula? Tá gravado, doutor. O ChatGPT agora lançou uma ferramenta de busca dentro dele. Atualizou aí pro doutor já? Oi? O ChatGPT do doutor já atualizou para a ferramenta de busca? Não sei te dizer. O meu eu pago, né? Isso, ele está distribuindo. Não sei como, né? Do jeito que eles fazem lá. Mas todo mundo está recebendo agora essa atualização aqui, ó. Quando o doutor entra nele, Sim. agora tem a bolinha aqui, ó. Busca na web. Ah, tá. Ou ele vai ter, né? Se o doutor não foi agora, até semana que vem chega. Quando a gente aciona aqui, resultado da Mega Sena, vai ver se eu ganhei. Ó, ele vai buscar as referências, né? E as fontes agora. Então a gente ainda não consegue entrar dentro do site dos tribunais, por óbvio, né? Não consegue fazer, mas agora dá para a gente buscar aqui. Eu vou criar uma aulinha dele também, vou colocar lá no curso. Ela é bem simples, é uma extensão. E ficou gravado também, o doutor pode assistir depois e ver lá. A gente instala essa extensãozinha aqui, ó, no Google, e ele já funciona e funciona muito bem. Dá muita referência, dá muita... por exemplo... Olha, no meu já aparece a bolinha aqui da internet. Isso. Coloca aí jurisprudência criminal, aí alguma coisa, que o doutor já vai ver os links que ele dá, ele já dá já referência, ele já dá, o doutor pode pegar, me mostra os links do STJ, do STF, de algum tribunal específico, já dá para o doutor fazer um estudo prévio. Mas para poder ter atualizado mesmo, né, óbvio, e ter o teor completo, vai ter que colocar a senha depois. Mas aquilo que ele ficava errando, lembra? De ficar trazendo tudo errado, já melhorou bastante. Mas eu explico certinho na gravação lá, tá certinho. Mas vai testando aí que eu vou subir uma aulinha lá também, porque é bem simples de mexer. É um Google do GPT, pronto. É que ele funciona muito melhor para buscar os sites que a gente quer do que o próprio Google hoje em dia. Então é isso. Rodrigo, boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? A minha dúvida é simples. Existe alguma forma de pegar os chats que estão na barra esquerda, lateral? Porque às vezes a gente tem, igual eu tenho vários lá salvos, e a gente não consegue ver de qual área, porque é limitado o tamanho ali. E a gente não consegue pôr só o mouse em cima e ele apresentar o restante do teor do escrito. Existe alguma forma de Existe. visualização?
Existe, eu estou querendo criar essa forma para mim também, porque como eu tenho os que eu crio para mim, eu crio para os autores, eu crio para os autores que me contratam, e eu crio para os advogados que eu deixo lá de bônus, eu também fico completamente perdido. O que eu estou pensando em criar também para nós, na verdade, ao invés dessa lista aqui que eu criei improvisada, a gente criar um banco de prompts. Aí como é que vai funcionar? Existe uma ferramenta que eu quero dar uma aula também. Ah, vou pesquisar onde, né, velho? Eu vou pesquisar no ChatGPT agora que eu tô chique. O Obsidian, ele é uma ferramenta de código aberto gratuita. Obsidian. Obsidian. Isso. E que a gente consegue criar. Se os doutores também quiserem pesquisar, é bem interessante, mas eu quero criar uma forma da gente poder fazer. Ele é um aplicativo de anotações, que funciona com arquivos Markdown, que é aquilo que eu estava falando. Dentro dele, a gente baixa ele no computador e a gente consegue criar isso, entende? A gente poderia criar, eu posso criar um, que seria como se fosse um banco de prompts mesmo, onde eles fiquem numa página, onde todo mundo tem acesso, e aí vai ficar o nome deles inteiro, entende? E a gente pode colocar até um resuminho também do que cada um faz. Sim, sim. Porque fica muito melhor, porque aqui realmente, o que eu faço, né? Eu tento encurtar os nomes, ó. Mas mesmo assim, ainda fica muito, né? 20, 30 ou 10, enfim, confunde mesmo. E os autores poderiam criar, eu sei lá, dentro do Obsidian, sei lá, por área. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Ah, eu quero mexer nesse aqui agora. Basta clicar, igualzinho eu estou clicando aqui, que eu estou fora do ChatGPT, certo? Aqui eu estou fora, ele vai me jogar de novo para dentro. E ele já viria direto para o assistente e os doutores montariam, porque isso aqui ainda é bem mal feito mesmo. Outro defeito que tem é a gente não ter um buscar aqui, ó. Mas isso aqui tudo vai ser corrigido com o tempo. Não estou reclamando do ChatGPT, hein? Não, sim, são questões de inovações, né? Mas isso aqui também, por exemplo, ó, aqui eu poderia ter, ó, um indicador aqui, né? Por exemplo, uma lupinha aqui, eu ia lá e buscava o meu assistente aqui. O Rodrigo. Olha o tanto que eu tenho aqui, eu não consigo. E também, só para eu terminar para falar mal, no chats arquivados também. No chats arquivados poderia ter um buscador aqui, né? A gente arquivava o chat pelo nome do cliente. Aí quando eu precisava aqui o cliente, já subia o chat dele. Exato. Top demais. Mas isso tudo vai melhorar com o tempo, né? Mas isso aqui eu quero dar uma aula para os doutores de Obsidian, não só pelo... Por isso não, porque ele faz umas coisas muito legais de criação de cadeia de pensamento, mapa mental, organizar documento e colocar com a API do GPT. Isso aí no futuro a gente vai ter, que é o que eu vou falar agora nos próximos passos, inclusive. Beleza, então, obrigado. Vamos corrigir isso daí, porque realmente atrapalha. Quem tem muitos, atrapalha. Você não está compartilhando sua tela, viu? Não sei se você queria estar compartilhando. Oh, caramba, viu? Eu tenho que voltar, eu tenho que ir para o OBS e só mudar aqui, ó. O Obsidian, doutores, é essa aqui, ó, que eu falei, mas enfim, eu só estava dando mesmo uma ideia. O Obsidian é uma ferramenta aberta, como se fosse uma ferramenta aberta, enfim, criada por programadores aí, eu não sei nem como funciona muito isso. Mas é uma ferramenta que todo mundo colabora, então ela é gratuita, a gente baixa ela no computador. E ela tem alguns planos pagos, mas ela funciona muito bem no gratuito. E aqui a gente consegue, tá vendo essa to-do list aqui, ó, que eles criam? Ou esse tanto de link aqui do lado, ó, um organizador de link, ou mapas mentais, junto com o chat GPT, ele consegue compartilhar as telas, é muito legal, criar pastas. Eu estou começando agora a mexer nele, para me organizar aqui, e eu quero dar um mini curso para os doutores. É inteiramente gratuita, mas vai dar para fazer bastante coisa. E uma ideia que eu tinha pensado era a ideia que o doutor teve aí, de criar um banco de prompts, né? Ó. A gente pode organizar pensamentos, é como se a gente criasse uma mente única ali dentro. Criar esses mapas aqui é muito legal, ligar uma ideia na outra, gráfico. A gente pode criar plugins, uma tela certinha, tá vendo? E a gente pode criar isso aqui, por exemplo, ó. Aí ficariam todos os GPTs organizados, dizendo assim, GPT trabalhista, tal. Bem certinho. Eu disponibilizaria para os doutores, e os doutores aprenderiam a criar os próprios. Aí deixa tudo organizado e tudo sincronizado também. Vai ficar bem legal e é gratuito também. Ó. Tem fórum de discussão. Isso aqui é muito legal mesmo. É uma ferramenta que muita gente usa. Eu pensei também no Notion, mas o Notion é um pouco mais complicado. Ou o Notion também, eu vou pensar nisso. Criar um banco lá dentro do Notion. Pode falar, doutor. Acabei esquecendo aqui como é que
eu abro, eu vou até depois, se me mostrar, eu vou salvar aqui, para não esquecer mais. É a nossa plataforma do curso. Sempre o doutor vai aqui, ó, lá no nosso grupo, o doutor tem um login. Só por isso ele não vai. Aqui, ó. Login da DV. Isso, eu vou passar para o doutor agora pelo WhatsApp. Manda aí. Aí, caso o doutor já tenha feito o login, pede para enviar uma nova senha, ou se o doutor tiver dificuldade, o doutor me chama. Aí o doutor tem que cair nessa tela aqui. Se o doutor lembrar do e-mail e da coisa, já vai entrar direto. Já consegui entrar aqui, já está gravado. Vou salvar aqui para não esquecer. Põe nos favoritos aí. Aí, o que acontece? Os doutores têm mais alguma dúvida? Não, eu não. Isso, agora nós já estamos indo para os finalmente, que são os nossos próximos passos aí. Eu espero ter esclarecido para os doutores a questão dos bugs. Quem não assistiu, que chegou depois, pode assistir novamente amanhã, que eu vou subir ela amanhã, né? Amanhã, na parte da tarde, no máximo aí meio-dia, ela já está aqui, ó, na comunidade. Deixa eu mostrar para os doutores onde fica, para ficar registrado aqui para os doutores que estão ao vivo. Pode perguntar, doutor, enquanto isso. Todas as mentorias ficam gravadas aqui, doutores. Ó, nós já temos... Tela, Rodrigo. Ela não está compartilhada, não, Rodrigo. Nossa, tem que mudar para o OBS mesmo, porque daí eu tenho que ter um... Eu esqueço, mas tem outros doutores que podem me lembrar. Aproveitando que você está falando aí sobre a plataforma, Rodrigo, quantas aulas você já tem disponibilizada lá no curso GPT? Sim. São 5 aulas? Isso. São 5 aulas, né? Ah, tá. Isso. Até o mestre dos prompts. Agora vai vir a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10, que eu vou adicionar mais 2 aulas. Ah, então tá. Perfeito. Aí o curso Obrigado. vai ter 10 aulas certinho. Obrigado. Os doutores têm mais alguma dúvida? Pode perguntar, que agora eu só vou fazer o encerramento aqui. Eu quero falar para os doutores dos próximos passos, que é muito importante, que a gente vai ter nas próximas semanas aí. Rodrigo, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Tudo bem? Me diga uma coisa. Caso, tranquilo. Eu tendo uma ação, qualquer ação, onde eu vou ter supostamente 20, 30 clientes com o mesmo assunto, aonde eu teria que mudar a qualificação e algum dado de documento, número de documento, enfim. Teria como eu ter um prompt para que ele fizesse essas mudanças para mim? Só o doutor pegar, o doutor vai pegar e vai utilizar o mestre dos prompts para isso, e o doutor vai pegar o que ele sempre preenche. Qual documento? Principalmente a qualificação, né? Mas de qual documento? De uma inicial. É uma inicial, beleza. O doutor tem esse modelo de inicial, né? Correto. Certo. O doutor vai pegar esse modelo de inicial. Eu estou compartilhando a tela, né? Estou. Vai vir aqui, ó. Agora eu tirei o mestre dos prompts daqui para mostrar. Volta aqui. Aqui. O doutor vai vir aqui. Aí ele vai pedir para o doutor anexar um documento ou explicar o que o doutor quer. O doutor vai lá e pega essa inicial e coloca nele aqui. O que vai acontecer? Ele vai criar um prompt de um advogado especialista naquela área que tem um contexto assim, 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 assado. Aí o doutor vai vir embaixo e vai falar para ele: inclua a habilidade de, sempre que eu anexar um documento com os dados de qualificação XPTO, TOTO, que vão ser nome, endereço, alguma coisa que o doutor precise, o GPT automaticamente vai fazer o preenchimento dessas lacunas para mim. Pronto. Ele vai ter essa habilidade também
e aí o doutor tem que criar um assistente para isso, né? O doutor pode me chamar depois no WhatsApp que eu ajudo o doutor a criar. Ou criar um chat inteligente. Mas aí sempre que o doutor for no chat, ele vai já preencher assim, ele preenche isso aí facilmente. Porque ele consegue preencher as lacunas de texto. Dá para fazer sim. Correto, então, meu amigo. Eu entro em contato, velho. Isso. O doutor vai ter contato comigo lá que eu ajudo o doutor a fazer. E o doutor testa lá depois. Pode ter certeza que dá certo. Rodrigo, Oi, doutor, pode perguntar. você estava falando sobre o Obsidian aí. Agora eu estou compartilhando. Eu assisti um pedaço de uma aula de uma pessoa aí que eu vi pelo YouTube. Ela disse que tem condições de fazer isso que o colega acabou de mencionar aí dentro do Obsidian. Porque o Obsidian é um programa fechado, né? E que usa o ChatGPT. Não sei se você já pesquisou alguma coisa sobre isso. Eu vi que você falou que está começando a dar uma olhada nisso. Pelo menos para as ações que são iguais. Ele não conversa com o ChatGPT de graça. A gente utiliza a API. Sim, tem os tokens. Isso, a gente tem que pagar os tokens. Eu consigo fazer a mesma coisa que ele faz lá. Eu sei, inclusive eu fiz o curso dele, eu sei quem é. É de graça aqui no ChatGPT mesmo. Aquele lá, doutor, aquilo lá foi feito, doutor ETD, quando o limite de chats do ChatGPT era muito pequeno. Então, se o advogado precisasse fazer 50 iniciais por dia, ia chegar uma hora que aqui ia travar. Então, utilizava o Obsidian para poder ser à frente e conectava com a API, porque daí a gente não teria um limite. Mas a inteligência agora melhorou muito. Então, pelo que eu entendi que o doutor quer fazer, é criar um GPT exclusivo que ele vai preencher ali. Ele faz isso aqui tranquilo. Ali seria, só respondendo mais precisamente, para grandes volumes de documento. Para quem tem uma advocacia, uma empresa massiva que eu estou dizendo, que vai usar o ChatGPT muito mesmo, aí não vale a pena mais ele ficar aqui. Ele vai ter que procurar uma nova frente e contratar a API. Porque ele usa a mesma inteligência que a gente, só que sem limite. Só que aqui o bom para a gente é que a gente sabe que mesmo a gente usando, chega no final do mês é $20 e acabou. Lá a gente não tem muito controle de quanto vai pagar e, na minha opinião, para 99% dos advogados, não se precisa criar uma ferramenta que faça documentos em massa, entende? Teria que ser uma coisa muito especial. Mas eu entendi, dá para fazer também. Lá é legal conectar para ele também dar perguntas e respostas, dá para fazer algumas coisas legais no Obsidian sim. Beleza. Aí é bom para isso também, que a gente chama de segundo cérebro, né? A gente chama aquele ali de segundo cérebro, que seria conectar com uma inteligência artificial e interagir com ela. Mas dá para fazer, mas aqui agora hoje em dia o GPT já faz. Vai tranquilo. Melhor, né? Não precisa nem mexer com a API, pagar dólares lá, porque tem que depositar todo mês em dólar, e a gente não tem o controle. Só se fosse uma coisa muito, mas eu digo quando é muito mesmo. Fazer 50 petições por dia, o cara tá rico mesmo, aí ele pega e contrata lá um programador e faz e paga a API o quanto for, né? Para nós, esse uso aqui já está muito bom. Correto. Mais algumas perguntas, doutores? Ô, Rodrigo. Agora eu quero entrar nos próximos passos aqui para a gente... Só uma pergunta rapidinho. Pode perguntar. Não, em referente àquele assistente revisor que conversou, você pensou alguma coisa que dá para fazer? Isso, está dentro dos próximos passos agora. Boa lembrança. As 3 coisas que eu quero falar. Eu aguardo aqui. Beleza. Então, doutores, chegamos aqui à última parte aqui da nossa mentoria. Então, lançamento, vamos recapitular aqui bem rapidinho, lançamento do Search, nem sei se eu escrevi certo isso aqui, que é Search, né? GPT pesquisa, pronto. Português, porque eu não sou inglês. Pesquisa. Pronto. Vou criar uma aulinha, não digo nem um curso, né, mas uma aulinha ensinando os doutores lá. Show de bola. Lançamento Mestre dos Prompts 3, aula completa agora com toda a criação, como eu crio aqui os assistentes. Vai estar tudo lá na plataforma. Correção de bugs, acho que ficou legal para os doutores entenderem, né? Sempre salva o JPEG, imagens de JPEG, ou copia a imagem e cola aqui. Pode dar print mesmo, copiar o Olerite, dar um print e cola aqui, que ele vai ler tranquilo para poder extrair as informações e colocar no processo.
Quando não tiver oportunidade, converte o PDF em PDF mesmo, não Microsoft PDF. De preferência, o máximo de conteúdo em texto é melhor. E qualquer outra dúvida que os doutores tiverem, é só me chamar. Deu bug? Atualiza a página, desconecta, limpa o cookie, ou, como o doutor falou, utiliza a aba anônima que deve resolver. Se não resolver, pode ser um problema coletivo, joga lá no grupo quem está tendo problema, aí se 2, 3 pessoas também falar que está, aí a gente tem que esperar um pouco, porque não tem o que a gente fazer muito. Beleza? Correção de bugs e respostas, que ele estava dando aquela travada nas respostas, show de bola. E agora eu quero ir para os próximos passos. Doutores, agora, essa semana, eu quero encerrar. Encerrar não, porque vai ter atualização, eu digo num sentido, né, geral. Para os doutores que ainda não assistiram nada, comece por aqui, que eu explico a plataforma. O curso ChatGPT vai ser finalizado. Aí eu queria chegar nessa parte aqui que eu expliquei na outra, mas é muito importante. E vai ter também um pouquinho a ver com o GPT, e eu devo criar uma aula para interligar essas duas inteligências artificiais. Uma deficiência que a gente tem, doutores, é a questão dos documentos, né? Isso aqui é muito legal, que vai ajudar demais. Há outras coisas também. Eu falo só de GPT, chat GPT também, né? Parece uma fissura, uma alienação, né? Mas a notebook LLM, né, ou LM, notebook significa caderno. Então, qual que é a ideia aqui que eu estou tendo? A gente tem uma deficiência lá no ChatGPT, por enquanto, que é a leitura desses documentos grandes. Então, a gente vai quebrar aqueles documentos, certo? Como eu falei. E vai converter eles em texto. Então, olha aqui como é interessante, que eu vou gravar lá para os doutores, e eu estou começando a utilizar agora nessa semana, vou terminar de usar e vou passar para os doutores como criar conta e tal. Não se preocupem com isso. Mas é isso que eu quero fazer. Ó. Faça upload de seus documentos e o notebook vai responder as perguntas detalhadas ou mostrar insights importantes. Converta material complexo. Para os doutores terem uma ideia, ele consegue ler um documento de 5.000 páginas. A janela de contexto dele é de 1 milhão de tokens, que dá mais ou menos bastante palavra aí. 300 mil, que daria para a gente escrever um livro de 4.000 páginas. 5.000 mais ou menos. Então, tudo que a gente enfiar dentro dela, ela vai conseguir ler. Só que a gente quer converter esses documentos ou fazer um estudo para alimentar os nossos assistentes, para enriquecer nossas peças e a nossa base de conhecimento lá. Então, eu havia perguntado até para os doutores, ferramentas de quebrar PDF, de converter, ela faz tudo sozinha. A gente vai pegar a Constituição, por exemplo, e vai dizer, olha, divida para mim esse documento em 10 capítulos de 20 páginas, cuja no começo de cada página tem que uma página interligar na outra, e a gente já consegue fazer o download em TXT. Vai ficar muito bom. Adicione recursos importantes ao notebook e compartilhe com sua organização, né? Que é a sua empresa e tal. Crie uma base de conhecimento de grupo. É uma ferramenta focada em pesquisas científicas que lê realmente documentos complexos. Eu só queria dar isso daqui. Então, o próximo passo é a gente cair para essa ferramenta que o curso vai estar aqui, ó. Notebook LLM. Beleza? Para a gente poder enriquecer a ideia. E aí eu fiz algumas mentorias gratuitas, eu queria até agradecer os doutores dessa semana por ter me dado a oportunidade de colher os feedbacks, e a gente acaba tendo várias ideias aí, né? Que eu acabei somando aqui, até na criação do prompt do mestre dos prompts jurídicos. E uma ideia que eu tive, foi 2 ideias, na verdade, que foi a de criar o prompt, né? Otimizar o prompt da base de conhecimento, que vai estar tudo explicado lá, mas eu vou criar também, doutores, um prompt, um assistente, e eu vou disponibilizar aqui, que é um juiz de direito brasileiro. Um juiz que é especializado em analisar o que os doutores fizeram. Esse juiz, esse criticador, ele vai pegar a sua peça, ele vai pegar a sua defesa, ele vai pegar o que o doutor ali confeccionou e vai apontar os erros do que pode melhorar e vai dar sugestões de melhoria automaticamente. Aí o doutor, eu vou dar um exemplo aqui. Está aberto aqui, criando a peça no GPT trabalhista. Achou que ficou interessante, ficou legal. Joga a peça lá no TXT e pede para o outro GPT juiz criticar. O GPT juiz criticou. Ele vai corrigir também
ortografia, semântica, toda essa parte, para os doutores terem um documento bem robusto para mandar. Aí ele criticou, ele falou, você poderia melhorar nisso, nisso, naquilo, naquilo outro ali. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que dá. Os doutores vão copiar sugestões de melhoria, jogar no outro GPT que está confeccionando a petição e vai pedir, inclua essas melhorias. Ele vai reescrever a peça de acordo com aquele criticador, eu estou colocando juiz, não seria juiz, eu vou colocar um nome assim, um tutor, alguma coisa bonita para chamar a atenção. Mas ele vai ser como se fosse uma segunda opinião, tanto na escrita e como também. E eu vou criar nele uma base de conhecimento jurídico muito grande de Constituição, direito penal, direito do consumidor, direito que ele possa englobar e um prompt também bem extenso para que ele tente corrigir o máximo possível. Para quê? Para que uma peça não fique tão parecida com a outra, porque nós estamos usando a mesma máquina, né, que é o GPT. Então, na verdade, ele vai entregar também mais ou menos parecido para todo mundo, dependendo do contexto, e que os doutores não fiquem inseguros também, e tenha alguém para poder corrigir o trabalho. Vai ficar muito legal também, que demora um pouquinho para fazer, principalmente essa base de conhecimento. Então, eu vou aproveitar a base de conhecimento que eu estou criando dos outros GPT e colocar nele, porque é a mesma coisa. Mas sim, a gente vai ter um criticador. Outra coisa importante dos próximos passos é isso aqui, ó, que eu já fiquei devendo. Rodrigo, Oi. Rodrigo, só um questionamento rápido. Esse criticador aí, eu posso alimentar ele com informações específicas sobre a minha área de atuação, para ele criticar já fundamentando, por saber alguns pontos que eu posso melhorar na argumentação ou até na estratégia? Pode. O que eu vou criar para nós, digamos assim, ele vai ser um advogado um pouco mais geral, para que a gente possa ter que mais todo mundo utilize. Sim, mas o doutor pode criar o seu, por exemplo. O doutor pode criar, haja como um juiz de tal área, tal, suas tarefas serão me ajudar a otimizar peças jurídicas, tal. Suas habilidades serão tal. Aí sim, e colocar uma base ali para ele fazer o comparativo, e ele ser eu vou colocar assim, um criticador personalizado. Pode e deve. Ô, Rodrigo, só para explicar melhor, na verdade, ele não é o juiz, ele é o advogado da parte área, né? Fazendo uma inicial com o GPT, você copia o inicial, joga nesse criticador e fala, ó, então, e essa inicial? Como tá? Aí ele vai apontar os pontos que falham nessa sua inicial. Aí você pega a inicial e volta para o inicial e manda ele revisar esses pontos que foram críticos. Aí pensar da que ele recebeu. Exato. O áudio do doutor cortou um pouquinho, mas é isso mesmo. Ele é um criticador, não é um juiz, vamos colocar assim. A gente pode pedir para ele, eu vou pedir para ele, analisar os pontos mais importantes e sugerir melhoria. Igual igual o mestre dos prompts faz, quando a gente pede para ele criar um prompt. Quando eu peço para ele criar, ele critica o prompt. Então, ele também pode criticar uma peça que eu colocar. Aí ele vai criticar e a gente pode até criar mais, por exemplo. Olha como as ideias vão vindo, por isso que esse conceito de comunidade é muito bom. A gente pode também dividir em, por exemplo, um que critique escrita, um que critique peças, um que critique até nichos diferentes ou questões diferentes do direito. Vamos começar testando esse meio um pouco geral, e os doutores colocam ele para rodar, e todo mundo pede ali para ele ir criticando, igual o doutor falou. Critica esse inicial aqui para mim e me dê pontos de melhoria. Critica esse contrato aqui que eu fiz e me dê pontos de melhoria. Critica essa defesa aqui que eu fiz. Critica essa contestação. E se a gente vê que ele pega a tração, fala, puta, interessante. Aí a gente pode criar até um pouco mais específico, porque quanto mais específico ele ficar, melhor, vai ficar bom. Então os doutores vão ter, só para a gente encerrar mesmo agora, uma máquina que eu estou criando, né? Criando junto com os doutores aqui, eu digo criando não, né? Otimizando, porque eu não crio nada. Quem cria é o mercado e eu tento solucionar os problemas. É essa daqui que vai. Que já cria, né? Os nossos prompts. A tela não está compartilhada. Então, a ideia que a gente tenha lá a minha ideia é que os doutores saiam, não é que saiam a palavra correta, que os doutores saiam desse estágio que nós estamos aqui, ó, até a aula 5, e agora vão avançando até as outras aulas. Quer criar os seus próprios?
Porque os chats que eu forneço, show de bola, é muito legal. Eles têm um prompt aqui, mas eles não são inteiramente personalizados, né? Eles não são totalmente com uma base de conhecimento, tá tudo em PDF, então eu estou otimizando também eles com o tempo. Tem um prompt legal, mas ele não é um prompt para o escritório dos doutores, com uma base que os doutores vão criar. Isso é muito legal. Só que, por outro lado, eu quero fornecer as ferramentas para os doutores fazerem, para os doutores não fazerem tudo na mão. Então, a ideia que o doutor teve foi muito boa, nós vamos implementar, que é, então a gente já tem um que cria os prompts, tem aula lá que eu vou colocar. Um que cria a base de conhecimento, que eu também vou otimizar com o tempo, que vai ter, eu vou até colocar 1.0 aqui, depois 2.0, para a gente ir entender como que é melhor criar as bases de conhecimento aí. Os doutores vão ter a Notebook LLM para poder otimizar esses documentos que a gente vai utilizar, tanto na conversa como na base. Então, eu quero que os doutores tenham os seus GPTs personalizados, essa é a ideia. Então, eu estou criando todo esse ambiente para isso. Então, está na hora da gente avançar. Qualquer dúvida que os doutores tiverem nas aulas aqui, até a aula 10 agora, pode me falar. Fiquem bons na ideia. E depois dúvidas vão surgir, problemas vão surgir, porque ele vai atualizando, enfim, nem tudo que a gente faz dá certo. E depois nós vamos avançando para a otimização dos prompts depois que eles estão criados. Então vai ficar bem bacana esse tripé. Um chat para poder criar prompt, um chat para criar base de conhecimento, uma ferramenta que é fantástica, é a melhor do mundo, que é essa daqui, de organização, leitura e estudo de documento, que é isso que a gente quer, para separar dos documentos o que interessa mesmo para nós e criar a nossa própria base, coloca ali. Numa ferramenta que, estourando, os doutores vão gastar $20, e os doutores não precisam ter $20 em todas as máquinas. Os doutores podem ser o centralizador, que vai criar os assistentes para os seus parceiros usar, para os seus associados, e eles não precisam necessariamente ter o ChatGPT pago. Eu estou falando do acesso a uma tecnologia desse tamanho por R$100 por mês para o escritório. Então, vale a pena contratar e seguir o passo aqui. Depois, a gente vai, só para terminar mesmo o lance dos próximos passos, é isso, só como surgem as ideias. A gente já pode utilizar o Obsidian ou o Notion, por exemplo, para se organizar melhor. A gente já pode criar umas outras coisas que vai ficar nessa trilha de caixa de ferramentas e automações. E aí, para encerrar, vou jogar um spoiler aqui, e na semana a gente vai falar sobre isso. Doutores, o que acontece? Até hoje, não existe, perdão, que eu vou falar. Existem várias, né? Que estão fazendo esse papel agora, que é conectar os tribunais. Os tribunais agora estão com a API aberta. Os tribunais agora, eles estão com a API aberta, é o acesso que a gente tem ao banco de dados deles, né? E a gente tem duas formas de buscar a informação, que é, a primeira, conectar online, que é o caso que todo mundo faz. Quando eu faço uma conexão online, isso é, eu jogo aqui no GPT e ele busca para a minha jurisprudência, eu ainda posso ter algum erro nisso. É muito louco o que eu vou falar, eu ainda posso ter um pouquinho de inconsistência nessa busca. Então, existe uma forma da gente criar. Então, o que dá para fazer? Eu crio um lugar onde ele fique constantemente entrando em contato com os tribunais. Quando eu digo tribunais, são todos do Brasil, através das APIs. E ele armazene isso num banco de dados, atualizado e conferido. E depois eu coloco um GPT para buscar essa informação e coloco ele numa front-end, num lugar para a gente poder buscar. Isso está sendo muito feito na programação para várias coisas, porque quando a gente acessa direto um sistema, ele pode ter alguma falha no meio do caminho e ter esse conteúdo dentro de um banco de dados, que são milhões de documentos jurídicos que tem nesse processo, desses TRTs, em todos os em todos os tribunais. Então, você tem que ter uma base muito robusta. Então, eu estou entrando em parceria com uma empresa que ela vai ceder para os doutores 30 dias gratuito para poder testar uma ferramenta que eu estou até ajudando eles a desenvolver, enfim, em certa parte, dando algumas dicas, que faz essa busca de jurisprudência, a busca de resumo de ementa, é como se tivesse um assistente dentro dela, com a conexão com todos os tribunais do Brasil, para a gente poder colocar isso para rodar o mais rápido possível. Depois ela tem uma assinatura, depois ela é paga, mas não é nada fora do comum também, é um valor muito reduzido perto do que vai economizar. Então, na próxima quinta-feira, eu espero todos os doutores aqui, porque a gente vai trabalhar muito essa parte, a gente vai testar ela, fazer as buscas, e eu vou liberar para os interessados
esses 30 dias gratuito com exclusividade e com uma promoção também especial lá que eles vão fazer para mim. Por quê? Porque ainda falta isso para a gente, que é esse outro pilar. Porque não adianta nada a gente ter os bots, uma boa base de conhecimento, um bot que cria essa base de conhecimento, que eu estou conseguindo aqui, que a gente consiga fazer isso gratuitamente. Dica que o doutor deu, o Obsidian, pô, massa, gratuito, todo mundo pode usar. E os doutores ficam perdendo tempo, mesmo aqui agora no ChatGPT novo, isso vai acontecer. Porque mesmo que eu venha aqui e peça jurisprudência, ele não me dá o teor todo, porque ele não consegue entrar, porque ele não tem a senha. Então, essa ferramenta, ela vai ser, além de os doutores terem um local de jurisprudência, Maria da Penha, sei lá, Maria da Penha, para ver se ele entrega uma diferente. Aqui, puta, ficou muito legal isso daqui. Ele vai dar uma ideia, ó, Superior Tribunal de Justiça. Ele já vai dar para a gente muita coisa aqui, mas ele não consegue entrar dentro. Os doutores sabem do que eu estou falando bem melhor do que eu. Dentro do sistema e buscar esse documento. Mas essa ferramenta aqui já vai ajudar bastante também aí no dia a dia, o search. Mas essa ferramenta, além dela estar conectada, é como se o doutor tivesse uma senha só. Os doutores não precisam mais da senha do tribunal. Não precisa mais ter aquela lista de lugar para procurar. Vai procurar, ele vai entregar o documento, os doutores vão ter um IA, que vai conversar com o documento para poder extrair o que quiser, e aí sim, pega e alimenta a jurisprudência ou alimenta a base de dados, porque daí a base de conhecimento, perdão. Aquela, por exemplo, tem aí os autores que trabalham com essas teses de escala aí, né? Tipo assim, que pega uma tese só, roda a campanha aí no Facebook, no YouTube e trabalha com uma coisa só. Registro de marca, BPC Loas, né? Só faz isso. Às vezes as jurisprudências são muito... É a única mesmo que vai na peça. Depois só quando mudar. E quando mudar, os autores voltam e atualizam, né, o banco de dados, por exemplo. Não fica cada dia com uma tese diferente, né? Aí sim, pega aquela tese ali, trabalha ela direitinho, coloca no TXT e coloca lá dentro do GPT. Todas as vezes que você criar todas as vezes que você criar a petição inicial ou qualquer peça para mim, você vai me entregar essa jurisprudência aqui nesses casos. Ele já vai preencher sozinho. Mas que os doutores não fiquem perdidos, entende? Essas ferramentas vão ser muito criadas agora. A primeira que foi criada foi, os doutores já viram aí no mercado, que era criar GPT, né? Essa daí, Juridic AI, Chat ADV, eles pegam o Chat GPT e fazem isso que a gente está fazendo aqui e vendem para um monte de advogados os assistentes genéricos. Agora os doutores vão ver essa próxima fase. Os buscadores, porque os buscadores agora têm acesso às APIs que o Brasil abriu aí, agora todos os tribunais têm a API aberta. Os programadores estão criando essas soluções, tem uma empresa que faz, eu entrei em contato com ela, pedi uma condição especial, e eu vou revelar essa condição especial, que ainda falta dar uma ajustada na ferramenta, inclusive, mas até quinta-feira vai estar tudo pronto e vai estar disponível para os doutores assinarem quando quiser e utilizarem 30 dias grátis também. E o valor, já digo já, que é simbólico pelo que ela vai fazer, é simbólico, não precisa nem se preocupar com isso. E aí é como se a gente tivesse um novo assistente, né? Só que eu não precisei desenvolver, porque eu nem sei fazer tudo isso, obviamente, não tenho condições financeiras para fazer, e nem sei fazer. E a gente também tem um novo assistente dentro da comunidade, conectado aos tribunais, enfim, vai ficar muito legal. Perfeito, doutores, já me extingui. Olha, 2 horas, eu falo demais. Se os doutores tiverem mais alguma dúvida, eu fico à disposição no WhatsApp, lá no grupo. Essa mentoria vai estar no ar amanhã. Demora um pouquinho para renderizar aqui o vídeo, mas amanhã, assim que tiver, eu aviso lá no nosso grupo da ADAVLab lá, que já está disponível. E os doutores podem contar comigo. Se os doutores quiserem fazer uma última pergunta aí, eu fico à disposição. Tranquilo? Não estou compartilhando mais a tela, não, né? Os doutores estão me ouvindo aí, né? Tudo tranquilo. Sim, estamos ouvindo. Então, perfeito, doutores. Qualquer coisa que os doutores precisarem é só me chamar lá e eu fico à disposição. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Obrigado, doutores, mais uma vez aí. Podem contar comigo para o que precisar. E
Em breve, aulas novas lá. Eu não vou prometer mais um dia, mas com certeza segunda-feira está lá. É ótimo. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Boa noite a todos aí. Um abraço. Boa noite a todos. Me fazer feliz. É me fazer feliz. Se ele ganha salário, ele pode.